TVI traz para você de hora em hora notícias exclusivas de Itabirito e região. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e também nos acompanhe no site www.tvitabirito.com.br. Fique por dentro de tudo que está acontecendo na região dos Confidentes e no Brasil. Olá, telespectadores da TVI, eu sou o Paulo Barbosa e hoje nós temos uma visita ilustre aqui nos estúdios da TVI, a doutora Vânia Borges, que é a juíza titular da primeira vara civil criminal da comarca de Itabirito, né, que veio falar de um tema muito importante, eu já vou adiantando, né, falando do papel do júri, dos jurados na sociedade de Itabirito, e também ela vai trazer a informação sobre a construção do novo fórum, que é uma demanda, né, de todos os itabiritenses já há vários anos, então ela vai trazer notícia boa para nós, né, e também vai pincelar alguns aspectos da possibilidade de conciliação em todos os processos, de modo geral, que tramitam no fórum. Então, quero cumprimentar a doutora Vânia, que ela, né, fazer os cumprimentos iniciais aos telespectadores da TVI e agradecendo pela vinda aqui nos estúdios da TVI. Muito obrigado, doutora Vânia. Obrigada, doutor Paulo, pelo convite. Eu cumprimento a todos os telespectadores e cidadãos que compartilham das trocas de ideias, dos conhecimentos e experiências com a TVI. Bom dia. Doutora Vânia, então vamos aproveitar que eu sei que gera uma grande ansiedade, né, não somente no meio jurídico, mas toda a sociedade em geral, que fala da construção do novo fórum, o atual já é antigo, e seguramente é uma expectativa de todos. Já há alguma possibilidade de construção? Tem algum prazo? A senhora sabe informar o local do novo fórum em Itabirito? Pois bem, doutor Paulo, nós temos boas notícias, né? Que bom. A história de Itabirito tem sido constantemente relembrada, né? Sim. A exemplo da inauguração do teatro recentemente. Sim. E sabemos das memórias que as pessoas guardam, né, do fórum, de um prédio histórico no centro da cidade. Mas depois da última enchente, que atingiu quase 1 metro dentro do fórum, Nossa. e mais de 1 metro do lado externo do fórum, dos espaços apertados para as audiências de conciliação, Sim. como diz o senhor aí, o jurisdicionado vai ter um espaço mais adequado. Bom. E o novo fórum, ele já está tudo encaminhado. Foi feito o processo de licitação, a previsão é que as obras se iniciam no ano que vem, em 2025, com previsão de finalização para outubro de 2026. Ou seja, se Deus quiser, em 2026 nós teremos um novo fórum. O novo fórum é lá na rua Portal das Palmeiras, sem número, no Santa Efigênia. Mais precisamente, porque aí o cidadão fala assim, onde que é esse lugar? Né? Esse lugar é ao lado da UPA Celso Matos. Então, indo lá tem um terreno assim, mais plano, né? Todo mundo acho que conhece. Ali vai ser o novo fórum de Itabirito. E eu aqui não sei se vai conseguir ver a imagem, mas é um prédio pensando mais ou menos nessa estrutura. Nessa estrutura aqui do novo fórum. Essa edificação, depois de uma discussão interna de como que seria o padrão deste fórum, qual que seria o padrão do fórum de Itabirito? Correto. Porque para o cidadão de Itabirito conhecer um pouco o judiciário, conhecendo o poder judiciário, vamos dizer assim, eu sou Vânia Conceição Pinto Borges, juiz da primeira vara civil criminal da infância e juventude. E tem o doutor Antônio Francisco Gonçalves, que é o juiz da segunda vara civil criminal de execuções penais de Itabirito. Então somos 2 juízes. Mas o novo fórum tem previsão para até 3 varas. Ou seja, boa, né? Já aumenta aí o nosso espaço. Então, ele foi definido nessa situação, né, nessa estrutura, a previsão de 2 pavimentos. Um primeiro pavimento com a área para acomodação de salão do júri, defensoria, conciliação, arquivo, etc. Certo. E um segundo pavimento da secretaria, os gabinetes do juiz, assessorias, o psicossocial, administração e etc. Então, essa é a grande novidade e esperamos realmente que essa estrutura dê conforto ao jurisdicionado, não apenas o conforto, digo, material, mas assim, o atendimento melhor, né? Para que ele se sinta assim, bem mais acomodado, num espaço um pouco melhor para fazer uma audiência, certo? Mais amplo, né? Certo. Então, pelo que eu entendi, você não explicou aí para os telespectadores, mas então
a ideia da construção talvez contemple 3 varas, assim. Sim, a ideia da construção, sim. Porque a análise de uma construção de um fórum passa pela quantidade de distribuição. Mas há de se mencionar o seguinte, a nossa distribuição vinha num quantitativo nos anos anteriores, quando se pensou nesse fórum. Mas certo. Esse ano tenho a dizer ao senhor Dr. Paulo e aos telespectadores e a todos os cidadãos de Itabirito, aí os advogados, que houve um aumento muito expressivo de distribuição mensal de processos em Itabirito. Eu vou só pontuar aqui que no mês de outubro, na minha vara, só na minha, digo, foram 294 processos novos no mês. Nossa, é um número mais bastante 250 expressivo. Na segunda vara. Então, assim, nós temos um número muito grande de processos distribuídos por mês na comarca de Itabirito. Então, essa estrutura aqui, eu fico muito satisfeita por ter tido essa previsão de um fórum de 3 juízes. Porque já né, se continuarmos nesse crescente, nós teremos a distribuição daqui uns dias de 300 por mês em cada vara, que dá 600 processos por mês. É um volume gigantesco. Se continuar, né? nesse crescente. Sim. Não, perfeito. Eu acho que essa notícia, né, que a Vossa Excelência traz, acho que os telespectadores de Itabirito, cidadãos, não somente a classe jurídica, né, eu acho que vai ficar, né, uma notícia próxima do Natal, que a gente espera boas notícias. Eu acho que aperfeiçoa os serviços públicos, né, porque um espaço melhor para o juiz trabalhar, os servidores, os cidadãos que vão à procura, né, de resolver suas demandas com os colegas advogados, né, que o espaço hoje do novo fórum, naturalmente, ele foi construído em outra época com a demanda que era menor, né, a cidade cresceu e, como a senhora bem disse agora, né, com o volume de processos dando entrada todo mês só aumentando, né, então tem um novo espaço mais adequado para os servidores magistrados trabalhar. Eu acho que vai prestar um serviço melhor para os cidadãos, né, de Itabirito e outras regiões que vêm procura. E tudo isso, conclusivamente, doutor Paulo, tudo isso é feito para que mais um serviço público, né, que nós prestamos um serviço público, que a prestação judicial seja prestada com qualidade. É esse nosso objetivo. Né? E um tema correlato que nós estamos já falando, né, de um espaço mais moderno, melhor para que os servidores e magistrados possam trabalhar e prestar um serviço melhor, é para o telespectador entender, né? A questão da conciliação, existe alguma política do judiciário em termos de conciliação para que as partes resolvam lá de maneira mais rápida os processos? Há alguma indicação, né, de vantagem, vamos falar assim, para as pessoas entenderem, tem um processo na justiça, eu posso conciliar, ou está na justiça, não pode de jeito nenhum. Como é que funciona? Pois bem, doutor Paulo, conciliar sempre esteve na pauta do direito. Tá? Porque qual é o trabalho do judiciário? Resolver lides, conflitos. O que é uma lide, um conflito? É uma pretensão resistida. Um fala assim, eu tenho razão, o outro fala, eu que tenho razão. Então, eles não resolvendo na via extrajudicial, eles vão lá para o judiciário para resolver aquela demanda. Então, qual que é o objetivo de resolver essa demanda? Por fim ao conflito, trazer a pacificação, a paz. Isso sempre foi o norte do direito, né? Ele quer trazer essa pacificação no dizer o seguinte, vamos aqui aplicar uma norma, neste caso concreto aqui, vamos aplicar o justo no caso concreto, quem tem a razão aqui, vamos dar a cada um que é seu. Numa definição, acho que as pessoas conseguem interpretar isso, né, com mais claridade, correto? Correto. Então, conciliação, desde há muitos anos, que ela vem sendo propalada, por que isso? Porque são vários motivos. Primeiro, que a gente não quer uma sociedade altamente litigiosa, brigando por tudo. É preciso que as pessoas tenham práticas de mediação, práticas de conciliação, práticas restaurativas, na tentativa de que possamos viver de forma mais harmônica. Então, isso é um princípio. Isso é um princípio de direito, é um princípio de convivência social. Sim, importante, né? Então, quando a gente fala da conciliação de processos, hoje em dia nós temos o seguinte, a pessoa pode procurar o judiciário, lá no setor pré-processual, isso depois que às vezes já reclamou numa plataforma. Vamos pensar 2 casos aqui, eu vou falar 2 exemplos, um caso de consumidor e um caso de família.
Aí o consumidor já procurou uma plataforma, já fez uma reclamação, ou já foi no PROCON, fez uma reclamação não resolvida, ainda a gente tem pré-processual. O que é o pré-processual? Sim, ele é gratuito. Ótimo. O cidadão, qualquer cidadão, não importa o valor da causa, vamos dizer assim, porque não existe cobrança no pré-processual ainda. Ele vai lá e fala o seguinte, eu tenho essa reclamação aqui, ó, meu notebook deu defeito, ou então ele vai em casa de família, eu quero aqui fazer um divórcio, eu quero pedir aqui uma pensão alimentícia, ele não precisa de advogado nesse primeiro momento, então ele vai lá no pré-processual, manda-se uma carta convite para outra parte, essa parte vai lá, havendo acordo, homologa-se acordo. Se tiver menores ou incapazes, dá vista ao Ministério Público, depois homologa o acordo. Funciona assim. O juiz dá o ok ali, vale com a decisão, a mesma coisa. Não precisou entrar com um processo judicial propriamente dito, com advogados, ou com custos para as partes. Então, demora, normalmente sim, por causa da quantidade de processos que tem em andamento, né? Então a gente tem uma quantidade de processos em andamento, e aí a gente vai analisando as prioridades, então acaba demorando. Né? Com efeito, um processo litigioso, ele vai demorar mais do que comparando com esses métodos, né? Com um consensual. Bom, isso eu estou dizendo, gente, para quem nem ajuizou uma ação ainda e quer ajuizar uma ação. Procure o setor pré-processual da comarca de Itabirito, lá no fórum, o atendimento para esses atendimentos externos é de 12 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, né? Bom, se tem um processo distribuído, doutor Paulo, com a alteração do Código de Processo Civil, todos os processos, todos vão para conciliação. Isso é importante aí. Todos. No juizado especial, todos vão porque é norma, lá todos vão. Excepcionalmente, a gente não manda alguns para conciliação, são casos que vislumbrando já que não vai ter conciliação. Quando se discute, por exemplo, questões tributárias, muitas vezes de direito à nomeação no cargo público, que tem uma discussão de teses jurídicas, por vezes pode não ser encaminhado para conciliação. Tá? Mas eu não vou falar das exceções, não, vou falar da regra. A regra é que todos os processos hoje, previamente, vão para conciliação. No setor de conciliação temos conciliadores, não temos em Itabirito ainda mediadores, um conclamo também à comunidade Itabirito, a comunidade jurídica, para que pessoas possam fazer a formação de mediadores, para que possamos também ter mediadores, porque são várias as vertentes de conciliação. Mediação, conciliação, justiça restaurativa, círculos de paz, de construção de paz. Então, nós temos uma gama muito grande desse setor de conciliação. E o doutor Paulo perguntou assim, qual que é a principal vantagem? É a possibilidade, doutor Paulo, de resolver o conflito de forma mais rápida. Menos onerosa e menos desgastante. Só tem vantagem, né? Sim. Outro ponto é que a resolução costuma ser considerada mais justa, já que os próprios envolvidos a constroem. Eles mesmos ali sentam e vão sentando conversa, e vão verificando ali. Olha, essa questão da guarda compartilhada aqui, nós vamos fazer a guarda compartilhada, mas nós vamos fazer a questão da convivência aqui entre nós, os pais dessas crianças, dessa forma. Eu trabalho de turno, eu posso resolver dessa forma, e ali eles vão construindo, eles conhecem mais a realidade, a realidade deles, né? Então, isso é importante. E ali com o conciliador, mostrando os caminhos, e quando já ajuizada a ação, normalmente, às vezes tem advogado nos dois polos, orientar, né? Mas necessariamente do polo altivo, né? Quem distribui a ação tem um advogado. E um ganho a longo prazo, doutor Paulo, é o aprendizado das partes no sentido de tentar solucionar conflitos futuros de forma mais pacífica. A gente volta naquele primeiro assunto de viver uma sociedade mais harmônica, mais com paz, de pacificar situações em vez de insuflar o conflito, né? Exatamente. Vamos ficar brigando aqui anos e tentar solucionar nosso caso aqui, eu tenho mais razão que o outro. Vamos aplicar o direito, não causar prejuízo a ninguém, mas conciliar e solucionar conflitos de forma mais pacífica. Né, para comunicar. E aí eu vou aproveitar assim, um contexto, um esclarecimento. A senhora falou que na mediação nós estamos falando de novo fórum, de uma nova mentalidade das pessoas, né?
incluindo os advogados, todo mundo, mas a mediação, existe algum curso, o tribunal promove, por exemplo, para capacitar a pessoa para ser um mediador, nesse instrumento de resolução de conflitos? O Tribunal de Justiça constantemente abre vagas para conciliadores e mediadores, constantemente. Sim. Então, pode entrar nos canais, né, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e verificar. Se tiver dificuldade em qual link do TJ, pode pesquisar no Google, né? Curso de mediação, conciliação, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Os senhores vão perceber que sempre tem cursos e a gente precisa que todos nós tenhamos. Todos nós precisamos, né? Porque muitas pessoas vêm de uma formação anterior e hoje tem muitas ferramentas de como lidar com isso, como mediar, como conduzir essas audiências de conciliação. Então é importante e é um crescimento para todo mundo. E me parece até, eu acho que nesse aspecto, né, já vi alguns juízes trazendo a questão da comunicação não violenta, né, começou nas varas de família, não sei se a senhora quiser falar um pouquinho antes de a gente trazer o tema da questão dos jurados, né, mas nesse espírito, né, de uma disposição para melhorar o diálogo entre as partes e realmente pacificar e resolver as questões, né? Certo. Doutor Paulo, linguagem, né? Nós estamos falando de linguagem. Vamos ser muito sinceros. O que as pessoas preferem? Todos nós, quando procuramos um bem-estar, a gente procura o quê? Um silêncio. Né? Cada um na sua espiritualidade procura a sua igreja, ou quem não vai à igreja, nenhuma igreja, ele procura uma meditação, enfim. Mesmo quando, então, eu digo o seguinte, todos nós vivemos numa sociedade multifacetária, né? Lógico. A gente pode gostar de festa, o outro gosta de carnaval, o outro gosta de uma música, vamos falar só de Itabiri, do Júlio Fest, o outro gosta da festa agropecuária, enfim, é isso. O ser humano, ele gosta de muitas coisas, mas agora vamos falar na hora que o ser humano quer o bem-estar. Sim. Ele quer o bem-estar, não é o bem-estar da violência, né? Ele não vai procurar violência, ele não vai procurar o conflito com palavras violentas, né? Insultando o outro. Então, nós não estamos falando aqui, gente, não é pieguice, não é falar que a gente é ingênuo, nada disso. Nós estamos falando o seguinte, uma coisa é a gente ter firmeza na nossa linguagem quando a gente quer expressar um determinado comando, né? Então, os pais em relação aos filhos, falam assim, não pode sair e voltar 1h da manhã. A firmeza dos pais ali naquela educação dos filhos. Ok, ninguém está falando assim, meu filhinho não pode chegar. Não, tem uma firmeza de linguagem. Mas quando nós estamos falando de processo, agora voltando ao nosso assunto de conciliação, nós temos que pensar muito nisso. Onde que a linguagem violenta, os insultos, insuflar a desordem, pode nos levar, né? Então é o seguinte, já se perde a razão quando se usa um diálogo agressivo. Então nós temos que trabalhar desrespeitoso. Então nós podemos ter razão sem precisar usar de linguagem violenta. É importante a senhora falar isso como magistrado, com a experiência que tem, né, em várias comarcas, porque às vezes a pessoa tem um pouco aí de inteligência emocional, de sabedoria, porque às vezes uma fala, vamos dizer assim, infeliz, pode às vezes fazer com que a outra parte não chega no entendimento e às vezes fica desgaste, às vezes uma demanda judicial há anos, né? Tem uma frase aqui, doutor Paulo, que eu vou procurar, que eu carrego comigo aqui. Que bom. Porque às vezes a pessoa realmente tem que ter essa leitura, né, de procurar pacificar e da sua autorresponsabilidade, né? Eu não sei se vou achar tão rápido, se quiser passar para outro assunto, daqui a pouco eu vou achar, doutor Paulo. Sim, não, mas pode procurar, que nós já vamos falar da questão do júri, papel dos jurados, né? Eu penso que esse tema abordado, a importância da conciliação, a responsabilidade, o comportamento das partes, dos colegas advogados, né? Nós temos que, de fato, na sociedade, cada um contribuir para a pacificação, né? Não adianta a gente cobrar do outro e na hora que somos nós, ou para orientar, no caso dos colegas advogados, ele agir de maneira intempestiva, né? Então, realmente procurar esse autoconhecimento aí para colaborar para uma justiça mais efetiva, né? Que a justiça, ela precisa da colaboração das partes, advogados, que ninguém faz tudo sozinho.
nem o juiz vai dar conta de fazer tudo sozinho, nem os auxiliares da justiça vai dar conta de fazer. Mas se todos colaborarem, nós vamos ter um serviço judiciário mais efetivo, né? Eu penso, doutor Paulo, que eu acho que ela não está aqui comigo hoje aqui, mas então, Sim. até o final aqui, eu vou localizar, né, gente? Isso. Olha, essa questão dos smartphones, tem tanta informação que, por mais que eu separe aqui em pastas, por vezes pode ocorrer assim, que eu ia falar uma frase muito de efeito de um grande jurista mineiro, mas sim. até o final aqui da nossa conversa a gente localiza, né? Isso. Então eu queria trazer um outro tema que eu tenho certeza que o cidadão itabiritense e outros, mas principalmente Itabirito, falar sobre o júri e a importância dos jurados, né? Então, com a experiência que a senhora tem, eu queria que a senhora trazer na comarca, né? Qual que é a visão das comarcas? Primeira, na verdade, é ter uma questão de informativa, né? Falar o júri, né? O júri, ele julga que tipo de processo, por exemplo, a gente começar para falar sobre esse tema, e a senhora já fala da importância dos jurados. Pois bem. Então, estamos aqui hoje falando de alguns assuntos, falamos do novo fórum, falamos da importância da conciliação, e falamos o seguinte, e o cidadão com poder judiciário? É só o cidadão que vai lá resolver conflitos, ou lides? Não. Tem um ponto importantíssimo dentro da nossa configuração de ordenamento jurídico, doutor Paulo e os cidadãos aqui de Itabirito, correto, a toda a população aqui de Itabirito, que chama-se o Tribunal do Júri. Acho que todo mundo já ouviu falar do Tribunal do Júri, né? O primeiro noticiário foi julgar no Tribunal do Júri, fulano de tal que matou Cicrano, ou fulano de tal que tentou matar Cicrano. O que acontece? O júri, os crimes que são levados ao Tribunal do Júri são os crimes dolosos contra a vida. Então, certo. É homicídio doloso, infanticídio, agora, né, que é o feminicídio, né, que está dentro aí da questão do homicídio, feminicídio, os abortos provocados, né, os suicídios provocados, para as pessoas terem noção. Então, são os crimes dolosos contra a vida. Contra a vida que tem intenção de causar esse mal injusto aí. Bom, então, o que acontece? São levados ao Tribunal do Júri. O juiz natural, que no caso somos nós, juízes investidos por concurso público, a gente faz a primeira fase. Correto. Faz a instrução todo o processo e fala o seguinte, olha, há indícios de autoria e materialidade desse crime, agora vamos levar para o jurado. Quem julga o caso? O juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida no Tribunal do Júri são os jurados. Quem são os jurados? Jurados são pessoas maiores de 18 anos, em dia com os direitos políticos e de notória idoneidade. Importante. São essas pessoas, doutor Paulo, quando elas estão ali julgando, elas representam aquela comunidade que elas vivem. Então, é uma representação. Quando vamos assim, fazer uma comparação, não dá para ser uma comparação perfeita, porque tem diferenças, mas para entender. Sim. Os políticos não representam os cidadãos, a gente não elege os vereadores que representam o povo ali, que vão legislar, que vão fiscalizar em nome do povo. Pois os jurados vão julgar em nome do povo daquela cidade. Então, aqui é a comarca de Itabirito. Quando o jurado vai ao fórum e ele é sorteado para o conselho de sentença, ele representa a sociedade de Itabirito, ele representa o povo de Itabirito naquele julgamento. Por isso que essa importância. Exatamente. E o júri, doutor Paulo, ele é previsto na Constituição. Não sou eu, doutora Vânia, ou doutor Antônio, ou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que decide, vamos ter júri. Não. Ele está previsto na Constituição. Diz a Constituição no artigo 5º. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurar a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, ou seja, soberania dos veredictos, sim, que o jurado decidir, está decidido. Entendi. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, são essas as características do júri. Entendi. E na comarca, existe um número mínimo de jurados que as pessoas, para participar, para se cadastrar? Como que funciona? Bem, na comarca como Itabirito está previsto na lei. O Código de Processo Penal prevê lá que é de 80 a 400 jurados
que podem estar na lista dos jurados. Ah, tá. Então, o que acontece, doutor Paulo? Normalmente, a gente faz essa abertura de cadastramento de agosto até outubro. Mas não significa, gente, que é limitado a agosto e outubro, não. O ano inteiro, a pessoa que se enquadra no perfil... Gente, qual que é o perfil do jurado? Isso está escrito no Código de Processo Penal. Quem quiser lá também, eu quero consultar qual que é o perfil do jurado. Está no Código de Processo Penal, ele vai lá no fórum, ele tem que levar, né, comprovante de endereço, tem que levar os documentos pessoais, para que nós conheçamos quem é esse jurado que pretende se inscrever. Após ele se inscrever, analisa-se vida pregressa, que é importante. Isso está na norma, a norma diz idoneidade. Então, é um tema que a gente não pode, de modo algum, abrir mão. E eles representam, como eu disse, aquela comunidade da comarca no qual ele está inscrito. E uma coisa que às vezes assim que a pessoa vê, é claro que, né, tem é de grande responsabilidade, importância, né? Tem algum, vamos dizer assim, algum benefício da lei? Fala, eu sou jurado, por exemplo. Você participar de algum concurso público, alguma coisa, a senhora poder explicar para a pessoa entender? Pois bem, doutor Paulo, do ponto de vista legislativo, nós temos, como eu disse anteriormente aqui, a disciplina no Código de Processo Penal. Não significa que não possa ter legislações concedendo alguns benefícios a mais. Por exemplo, esses dias, foi até como a gente fica muito só na nossa comarca, né, gente? O juiz acaba sendo uma profissão solitária, e quando vem promotores de outro lugar, ou a gente tem contato com outros juízes de outras comarcas, a gente percebe até umas questões que surgem. Por exemplo, há municípios em Minas Gerais que houve um projeto de lei do Executivo e o Legislativo aprovou, concedendo àquele jurado que participa lá do Conselho de Sentença um dia de folga. Por quê? Pela norma que temos hoje, ele dá o quê? A gente tem que fazer certidão das horas que ele esteve à disposição. Né? Ele mostrar no trabalho. No trabalho, olha, ele esteve à disposição lá, né, do júri nesse dia. Uma questão até que eu falo, doutor Paulo, e aí eu concluo as instituições, se o jurado esteve no julgamento durante todo o dia, e a carga horária dele é de trabalhar à noite, ele já trabalhou durante o dia. Então, a interpretação do empregador tem que ser analisada conforme o caso, né? Se ele já esteve trabalhando o dia inteiro, ele não está apto para trabalhar à noite. Né? Então, isso também é uma questão aqui que eu coloco para a gente discutir, a literalidade, que fala assim, não, ele ficou lá à disposição X horas, mas a gente tem que interpretar o sistema, né? Porque na CLT está dizendo que, né, ele não pode ter nenhum desconto pelas horas não trabalhadas. Pelas horas não trabalhadas, ele não pode ter nenhum desconto. Isso está na norma. Então, é essa a interpretação. Outra questão que os jurados têm, doutor Paulo, que o senhor disse aí, quais são os benefícios, né? Então, o exercício da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Gente, importante. É muito importante. Doutor Paulo? Não sei se o senhor é da geração, assim, falar que a gente tem boa índole, né? Bom caráter. As referências isso sempre pra muito gente relevante. Era mais com a medalha de ouro, não é isso? Muito relevante. Então, é isso que tem. Nenhum desconto, como eu disse, será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Correto? Importante. Então, o tempo que ele esteve ali não pode ter nenhum desconto. Entendi. Quanto a concurso, doutor Paulo, aí vai ter que analisar cada edital. Porque edital tem editais que falam assim, quem já foi conciliador é um título, né? Então tem que analisar os editais propriamente dito dos concursos. Entendi. Tem uma outra questão aqui que eu ia fazer a pergunta, né? O serviço do júri, ele é obrigatório? Como que funciona? Doutor Paulo, o serviço do júri, isso é uma coisa muito importante, senhores jurados. Aí eu vou falar dos jurados que já são nossos jurados mesmo, que eu já falo isso lá para os jurados. Eu estou consultando aqui norma, senhores, porque eu sou uma pessoa muito precisa na informação. Eu sei informação, mas eu gosto de ler para os senhores verificarem o que está até na lei. Diz o artigo 436 do Código de Processo Penal. O serviço do júri é obrigatório.
O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Correto? Então, veja bem, ele é obrigatório. Senhores, se pergunto, quando um serviço é obrigatório, o que acontece se não cumpre? Inclusive aqui, doutor Paulo, no Código de Processo Penal, disciplina que se ele não se ele, por uma questão filosófica e etc., ele não comparecer ao serviço do júri, ele teria que cumprir uma prestação alternativa. Até hoje não tive esse caso, gente. Né? Mas eu estou dizendo o que está na norma, tá? Estou dizendo que está na norma. Então, o serviço do júri, quando ocorre uma convocação, não é porque eu estou convocando aleatoriamente ou desrespeitando o cidadão que está convocado, não, é porque ele está na norma. Ele diz para mim, olha, o serviço do júri é obrigatório. Algumas pessoas estão dispensadas do serviço do júri, doutor Paulo. Quem são? Aí, gente, são isentos do serviço do júri. Não precisa. Mas esse é um número reduzido, né? Que não alcança aqui, vamos dizer, quase ninguém, que é o presidente da República, os ministros de Estado, governadores e secretários, os membros do Congresso Nacional, das câmaras, ou seja, vereador, prefeito, né? Os juízes, promotores, os servidores lá da justiça, lógico, eles estão lá dentro, como que eles vão ser jurados? Não ia prejudicar o serviço, né? Não, eles estão conhecendo o caso, trabalham ali dentro. Os servidores da autoridade de polícia, de segurança pública, os militares de serviço ativo, inclusive, mas pode ser, mas eles estão dispensados. Os maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa podem ser dispensados, mas não significa que o maior de 70 anos não possa ser jurado, ok? Eles podem pedir. E também tem uma disposição, doutor Paulo, que é aqueles que o requererem e mostrando um motivo justo impedimento. Então, isso é mais comum, tá? Várias vezes tem pedidos, então entra nesse aqui, que é dispensado. Aí a gente isenta ele do serviço do júri. Às vezes uma doença de algum familiar, a pessoa precisa acompanhar. Exatamente, ou então assim. A própria pessoa tem alguma doença que incapacita de ficar ali todo o dia inteiro, correto? Entendi. E aí a senhora explicou que, então, ou seja, de 18 a 70 anos em regra. Agora, falar de qualificação, a norma existe para a pessoa ser jurado? Não, tem que ser um professor. Qual que é, vamos dizer assim, de modo geral, para o telespectador entender, né? Todas as profissões podem, dentro desse critério de idoneidade, poderiam ser jurados? Doutor Paulo, a legislação também fala que a gente não faz distinção, obviamente, né, gente? De grau de instrução, de credo, de cor, de raça, nada. Então, não tem. O que a gente coloca como assertivo, como necessário, essa questão da idoneidade e também do compromisso com aquela comunidade que vive. Porque eu vou ser jurado, mas eu vou fazer um serviço de qualidade. Eu vou lá prestar atenção no julgamento e vou julgar dentro, né, daquilo que foi colocado no processo, com responsabilidade. Sim. Porque aqui fora, eles estão ali, mas aqui fora eles representam o julgamento feito pelo povo de Itabirito. Exatamente. Então, é uma conscientização. Exatamente, doutor Paulo. Eles são juízes naquele caso. Então, é sério. Tá? É sério nesse sentido. Não é para ficar com medo de ser jurado, não, tá, cidadãos? Não é isso, não. Mas é um trabalho qualificado, né? É um trabalho qualificado. Então, a gente pede... de orgulho, né, para a pessoa que colabora, né? Então, a gente pede esse compromisso mesmo. Fala assim, estou indo lá para exercer essa nobre função e vou fazê-la da melhor forma. É isso que nós contamos aí. Consciência tranquila, né? Isso. E falando exatamente da questão do alistamento, a senhora falou que tem alguns períodos, mas tem alguma época que ele pode alistar? Eu quero ser jurado, as pessoas estão ouvindo, eu quero participar, quero colaborar, ou ele pode procurar lá no fórum? A gente pode procurar em qualquer época do ano. Qualquer época do ano. Mas precisamente no período ali de agosto a outubro, até dia 10 de outubro, a gente coloca concentrado assim, porque a gente quer dar qualidade ao nosso serviço. Então ali a gente concentra os esforços nesse período, se for o caso a gente vai colocar até mais gente para atendê-los, né? Sim. E então a gente concentra mais nesse período, doutor Paulo. Entendi. Aqui uma questão que eu gostaria de perguntar é o seguinte, às vezes, em outros tempos, né, nas decisões dos jurados, nem sempre aquela pessoa que foi condenada ali pelo
pelo corpo de jurados, às vezes já ia cumprir a pena imediata. Hoje, como que a justiça vê isso? Por exemplo, se o jurado condenar, a pessoa pode iniciar o cumprimento da pena já imediato, ou sem condicionar a pena mínima? A senhora poder explicar isso? Como que a justiça entende hoje essa questão do cumprimento imediato da pena? Sim. Doutor Paulo, e também a comunidade jurídica e a todos os que nos assistem aqui na TVI, houve uma grande mudança recente. O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma vinculante a todos, né? Ou seja, um tema específico, que o julgamento tribunal do júri, independentemente de qualquer pena ser aplicada, independentemente do regime de pena ser aplicado, aquela pena aplicada, ela tem execução imediata. Então é uma mudança muito significativa, É significativa, né? porque a finalidade, do Paulo, é o seguinte: são os crimes muito graves. Né? Abala a sociedade. Aqui, gente, de homicídio. Né? A pessoa foi morta. Tirou a vida do semelhante. Tirou a vida do semelhante, ou tentou tirar a vida do semelhante. E agora, essa grande novidade. Então, este ano, eu fiz 9 júris da minha vara. O doutor Antônio fez outros júris também. Inclusive, o doutor Antônio, salvo engano, sai em júri essa semana também. Tá. Tem muito, né? Tem bastante júri. Fiz 9, doutor Antônio fazendo agora. E então, nós aplicamos já nesses júris, agora, notadamente, segundo semestre, esse entendimento, esse novel entendimento aí do Supremo. Eu acho que tem um efeito pedagógico, né? Você explicando para o jurado essa decisão atual, eu acho que gera mais credibilidade ao sistema de justiça e também traz mais consciência, né? As pessoas refletirem, né, da questão que nós falamos lá no início, né, na sociedade mais pacífica, né? Porque às vezes de uma fala pode gerar uma situação extrema, né, de chegar numa tentativa de homicídio ou até homicídio, né? E aí eu vou fazer uma outra pergunta que também está muito debatida, da questão hoje que toca mais em relação às mulheres, né, em termos de em outros tempos falar mais homicídio, né, homicídio englobando homem e mulher, mas hoje a linguagem e a própria alteração na lei, né, fala de feminicídio. Hoje, em outros tempos, fala muito de legítima defesa da honra, em casos, às vezes, de homicídio, né, o marido, às vezes, acabar cometendo homicídio com a companheira, a sua esposa. Essa debate hoje no júri, isso ainda é permitido? Tem alguma consequência? Hoje não mais é permitido esse tipo de tese no tribunal do júri. Sabe? Felizmente, né, a gente... Como que a gente vê evoluções, né? Porque é inadmissível que você vai para um tribunal do júri defender que matou defendendo a honra. E que já foi aceito em outros tempos. Então, hoje é inadmissível também, conforme decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que é importante trazer essa notícia, né, muito relevante e atual, né, para os espectadores, porque eu acho que tem um sentido pedagógico nisso aí, né, principalmente chamando aí, nesse caso, mais, né, os homens, né, de mais sensibilidade, empatia e respeito para com as mulheres, né, porque essa questão, às vezes, né, de não somente do extremo, mas se chegar no extremo da tentativa ou mesmo homicídio, mas outros crimes em relação às mulheres, as consequências, então, hoje da legislação, elas são bastante duras, né? Então, pelo que o senhor está dizendo aí, quer dizer, o Supremo teve essa decisão que tem efeito no judiciário do Brasil inteiro. No Brasil todo. Eu não posso aqui deixar de aplicar ou outra comarca deixar de aplicar. Ela aplica para o Brasil inteiro. Entendimento pacífico para o Brasil inteiro. Entendi. Então, acho que essa é importante, né, decisão que a senhora traz aí, informação atual, relevante para os telespectadores, eu acho que de instrução e de reflexão, né, para a sociedade. E aí nós já estamos caminhando a questão do tempo, da agenda de Vossa Excelência também, para o encerramento, e que a senhora fizesse aí as considerações que a senhora quer destacar, algum tema a senhora quiser reforçar, ou como diz, um recado do telespectador, e a gente já agradecendo aí mais uma vez o tempo que a senhora cedeu para explicar para os cidadãos do Itabiri e os telespectadores da TVI. Doutor Paulo, mais uma vez agradeço toda aqui a gerência aí da TVI, o Lauro, sim, né? Sim. Já é conhecido da população de Itabirito. Prezados, estou em Itabirito há 10 anos.
E eu posso dizer com firmeza a todos de Itabirito que o Judiciário de Itabirito trabalha com afinco, com determinação, para prestar nosso serviço em menor tempo possível com qualidade. Se não o realizamos, não é por falta de compromisso, por falta de dedicação, é por quantidade mesmo. Volume, grande serviço. É por volume mesmo. Então, cidadão, se o senhor tem alguma reclamação nossa a fazer, ou algum elogio, né? Isso, a gente nunca elogiar. A gente aceita também, né? De vez em quando, trazer umas palavras de acalento para os nossos servidores. Mas não estou dizendo que a gente precisa de elogios, não. Nós estamos só aqui justificando que se a gente não traz um trabalho tempestivo, não é por falta de dedicação. Nós dedicamos muito e que se os senhores tiverem algum comentário a fazer, sugestão, nós temos né? lá sugestões, nós estamos de portas abertas ali fora. Né? A gente também quer saber o que a sociedade pensa da gente, porque a gente já sabe que, de um modo geral, todos criticam. Isso a gente vê, abre os jornais, vê críticas. Mas será que sempre... nem sempre são justas, são justas. Então nós precisamos ouvir e conhecer melhor. Então conheça também o Poder Judiciário e estamos juntos aí para trabalhar em prol de uma comunidade fortalecida, uma comunidade desenvolvida, um povo feliz, que quer prosperar, quer quer ser vitorioso, mas, lógico, ser um povo pacífico. Obviamente, certo? Eu acho importante, agradeço, e assim, vou falar para os telespectadores, porque eu conheço o trabalho, né, da doutora Vânia, assim, uma excelente profissional, extremamente dedicada, e aí toda a secretaria, a gente sabe, também o doutor Antônio, para mim, que já tem algum tempo de estrada, né, no exercício da profissão, é importante reforçar isso, que a gente sabe que são servidores, né, incluindo o juiz, que é o magistrado, como disse, o gestor ali da unidade judiciária, mas todos é um empenho muito grande, né? Mas eu sempre falo isso, né? A coerência de vida, eu acho que, antes de mais nada, nós, cidadãos ou advogados ali, com a orientar as partes, nós temos um papel fundamental para ajudar o judiciário a funcionar melhor, né? Com a cultura da pacificação, com a doutora Vânia falou, né? Orientando as partes a conciliar, a ouvir o outro, a uma palavra... vamos dizer assim, de empatia e não que ofenda o outro. O respeito, ele abre portas, né? E com isso, abrindo portas, eu acho que nós vamos chegar na lição que a senhora deixou aí da sociedade mais pacífica, evoluída, né? E que desenvolva em paz. Então, eu acho que é um recado muito importante aí. Mais uma vez, agradeço a Vossa Excelência aí pelo espaço e, na outra oportunidade, a gente vai trazer novos temas, inclusive, às vezes, o telespectador sugerir temas que ele entende que a justiça debruça, às vezes, no dia a dia, e muitas vezes, uma fala dessa pode ajudar, às vezes, até a orientar, né, no modo de proceder do cidadão, e quando tiver algum determinado conflito no judiciário, a colaborar para que seja dado um fim de maneira justa e num tempo mais razoável. Então, muito obrigado mais uma vez, doutora Vânia, aí, saúde aí para Vossa Excelência, para a família, desejo o trabalho aí no Natal, né, e que seja um Natal de paz para todo mundo, né, e que o recesso se aproxima. E, como diz, que estamos no próximo ano de muita novidade, inclusive com um fórum novo, né? Certo. Muito obrigado. O Laboratório Santa Maria Ivan Morgan está junto com o itabiritense desde 1976. São 48 anos de confiança conquistada, experiência adquirida e capacidade comprovada. Exames em geral, toxicológico, DNA, teste de gravidez e dezenas de outros. Quando precisar, já sabe, Laboratório Santa Maria com certeza. Rua Henrique Michel, 41, no centro. Telefone 3563-1515. Na Loja Elisa Magazine você encontra variedade. São confecções, eletrodomésticos em geral, geladeiras, TVs, temos bicicletas, instrumentos musicais e um monte de novidades para a sua cozinha. Na Loja Elisa também tem o Espaço Baby, onde você encontra tudo para o enxoval do seu bebê de 0 a 3 anos. Loja Elisa Magazine, Rua Arthur Bernardes 93, Centro. Telefone WhatsApp 986000317.
O Posto Tabari, em Itabirito, tem o melhor atendimento da cidade. O Posto Tabari já foi eleito o melhor posto Ali do Brasil. Aqui você encontra atendimento de primeira, preço justo, promoções imperdíveis e qualidade nos combustíveis e lubrificantes. Venha para o Posto Tabari e conheça a nossa troca de óleo inteligente. E com ela você evita que 400 embalagens como essa cheguem ao meio ambiente. E você tem 20% de desconto em relação ao litro. E tem mais, você coloca a quantidade exata que o seu veículo precisa. Venha para o Posto Tabari e saiba mais. Posto Tabari, Avenida Queiroz Júnior, 1081, bairro Praia, em Itabirito. A Construfer em Itabirito tem tudo para sua reforma ou construção: telhas, tubos e conexões, ferramentas, tintas e ferragens. A Construfer tem preço imbatível em cimento. Trabalhamos também com tijolos e o famoso bloco Sigma, que tem acabamento perfeito, atendimento de primeira, entrega rápida e satisfação garantida. Dividimos suas compras em até 12 vezes sem juros. Construfer, ajudando a construir sonhos. Estrada Padre Adelmo, número 128, bairro Meu Sítio. Compre sem sair de casa pelo Zap 3561-0331. Sueli Lavanderia Express, a sua lavanderia autosserviço em Itabirito. Venha conhecer e se encantar com a praticidade que a Sueli Lavanderia oferece para seus clientes. Siga as orientações e lave toda a sua roupa com facilidade. Temos uma atendente de plantão que avisa quando a sua roupa já está lavadinha. Assim, você pode deixar a sua roupa lavando e dar aquela passeada. Sueli Lavanderia Express. Estamos na Avenida Queiroz Júnior, 944, ao lado do Fali de Praia. Retífica Inconfidentes, especializada em cabeçotes para motores a gasolina, álcool e diesel. Trabalhamos com máquinas de primeira linha, onde a precisão é total. Estamos localizados na Alameda Alvarenga Peixoto 649, bairro Quinta dos Inconfidentes, em Itabirito. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 98648-5963. Itabirito é terra de gente de fibra, de determinação. Lugar onde a conexão entre as pessoas cria um mundo de oportunidades. Essa fibra que nos une e nos impulsiona para frente é a fibra ótica da AVS Internet. A AVS é daqui. Ela torce e contribui para uma Itabirito cada dia melhor, com dedicação, qualidade e velocidade sempre. É mais um motivo para nos orgulharmos. VS Internet. Conexão de pessoas de fibra é a nossa missão.